Olá! O tema de hoje é sobre uma emoção que nós temos muita dificuldade de assumirmos. Ela nos causa muito constrangimento. É uma das emoções que tem o maior potencial de destruição da humanidade, né? Ela é uma das mais difíceis da gente admitir. É aquela que a gente mais nega. Vou ler um trechinho aqui de uma música e vocês já vão saber de qual emoção eu estou falando. Invejoso. Querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço. Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto, queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo do poço. Né? Essa é uma música chamada Invejoso, né? Um trechinho de uma música chamada Invejoso, cantada pelo Arnaldo Antunes. Tá? E é assim que a gente vai iniciar o nosso podcast de hoje. Vem comigo. Então, vamos começar falando aqui deste sentimento que é constrangedor, né, que nos envergonha, que tem esse potencial de que a gente esconda, a gente exclua, né, a gente não aceita, não assume que a gente possa viver e sentir desta forma, né? Então nós vamos falar da inveja, né? Você já se sentiu invejado por alguém? Você já percebeu, né, na sua roda, na sua interação de amigos, aquele amigo invejoso, aquele chefe, aquele colega de trabalho? Você já passou por essa situação, né, de estar sendo invejado por alguém? Já? Pensa. E você? Você já sentiu inveja? Você já sentiu inveja de alguém? Inveja de um irmão, de um filho, de um companheiro, de um amigo, de um chefe, de um colega de trabalho, de uma pessoa conhecida? Como é que é para você admitir, assumir que você já sentiu inveja? Hoje nós vamos falar sobre essa emoção muito, mas muito desconfortável. E ela é tão desconfortável, pessoal, que mesmo no consultório a gente vê que, assim, é mais tranquilo expressar raiva, é mais tranquilo expressar tristeza, desespero, desesperança, né? Muitas vezes a emoção de vergonha, né, é difícil de aparecer, aparece muita culpa. Mas quando a gente está falando de inveja, né, chegar neste ponto, né, da pessoa poder dizer ou ter essa percepção, né, de que o sofrimento que ela está tendo ali está relacionado à inveja que ela está sentindo, né, é muito complexo, é muito complicado. Tá? E hoje nós vamos entender por quê. O que é inveja, qual que é a função dela e qual que é esse potencial destrutivo que ela tem, tá bom? Então, né, eu já disse aqui que é uma emoção que causa muita vergonha e constrangimento, é difícil da gente assumir, né, é um sentimento negado, tá? Mas qual que é a definição, né, de inveja? Já vamos começar pesado, tá? O que é inveja de fato, tá? E aqui eu quero fazer uma diferenciação com vocês, tá, de uma coisa que é muito associada à inveja e que não é a definição de inveja. Tá? A definição de inveja é um desgosto, uma tristeza provocada pela prosperidade ou felicidade de outro ou dos outros. É um desgosto provocado pela prosperidade ou felicidade ou conquista de alguém, que é diferente da cobiça. E a cobiça? O que é cobiça? Cobiça é o desejo que eu tenho de algo que alguém tenha, que outro tem. Eu desejo algo que alguém tem. Mas não necessariamente eu preciso desejar que o outro deixe de ter. Tá? Então as pessoas muitas vezes confundem, né? Ai não, eu tenho uma inveja branca. Por si só esse nome já é racista. Tá? Branca.
né? Boa ou ruim. Inveja é sempre negativa. Eu posso cobiçar algo que alguém tenha, desejar algo que alguém tenha, eu posso me esforçar para conseguir aquilo. Num nível mais grave, agravado, eu posso fazer coisas porque eu cobiço aquilo que é do outro. Eu posso roubar, eu posso matar, eu posso passar a perna, eu posso ter milhares de atitudes, comportamentos, tá? Mas a cobiça é o desejo de ter aquilo que o outro tem. Então, a cobiça sim pode ter um aspecto positivo ou negativo. Eu desejo aquilo que o outro tem e muitas vezes eu considero que eu possa ter e eu faço ações para obter. Quando depender das minhas características, né, de diversos fatores, eu posso considerar roubar para ter, matar para ter, fazer o que for preciso para ter, tá? Cobiça. Agora, a inveja, pessoal, tá nesse lugar da gente se sentir infeliz, triste, desgostoso, né, com o alcance, com a felicidade, com a conquista do outro, tá? É um desgosto relacionado à felicidade alheia. E aí entra essa questão, né? Eu desejo que o outro não tenha. Tá na inveja, eu desejo que o outro não tenha, e nós vamos entender por quê. E por que ela tem esse potencial destrutivo. Outra diferenciação que eu queria fazer aqui com vocês também é de outra relação entre inveja e ciúmes. O que é ciúmes? Tá? É aquela sensação, percepção que eu tenho, que eu tô na iminência, né, de perder alguma coisa. Tá? Eu vou ficar sem algo, mas é algo que eu já tenho, eu considero que é meu, que eu tenho posse daquilo. Eu tenho essa sensação de que eu posso perder, que vai me faltar. Agora, a inveja, né, diferente dos ciúmes, nesse caso, eu não tenho. Eu tô desgostoso, eu tô triste, eu tô mal, porque eu não tenho e o outro tem. Eu tô desgostoso porque eu deveria ter, não o outro. Porque assumir para mim que o outro tem e eu não, denota o quê? As minhas faltas. Denota que eu estou em falta, que está me faltando alguma coisa. Então, o ciúmes é medo de perder algo que eu já tenho. A cobiça é desejar algo que eu não tenho, mas que eu possa correr atrás. Agora, a inveja é sentir desgosto pelaquilo que o outro tem, pelo que ele alcançou, pela felicidade alheia. Porque o outro ter, né, para a pessoa que sente inveja, não diz respeito ao outro, diz respeito a ele. Diz respeito, se ele tem e eu não, é porque eu estou em falta. A inveja, né, tá muito atrelada a essas emoções aí, né, de relacionadas à falta. E se eu estou em falta, eu não tenho, né, gera uma coisa assim, uma percepção de incapacidade. Se o outro tem, né, e eu não tenho, eu posso ficar neste lugar da falta. E aí a gente fala de pessoas que sentem bastante inveja, né, que estão o tempo todo, né, invejosos, e são pessoas tristes. Eu não sei se vocês já perceberam, é muito comum chegar no consultório, né, pessoas muito entristecidas com essa crença de incapacidade, mas relacionada à inveja. Né? Ele está triste, ele está deprimido, ele está para baixo, ele está com baixa energia, porque ele acredita que ele não consegue, mas a infelicidade dele é porque o outro consegue. Agora, tem esse lado negativo da inveja que está muito relacionada a essa sensação, percepção de injustiça. Não é justo que o outro tenha. Que o outro tenha e que eu não tenha. E muitas vezes a pessoa, né, tem essa percepção, eu me esforcei para conquistar, para conseguir, e eu não tenho. E o outro não se esforçou, ou se esforçou, mas ele tem. Não é justo que ele tenha. Porque se ele tem, eu estou num lugar de quem não tem. Eu estou num lugar de inferior. Eu estou num lugar de menos, de falta.
tá? E aí pode gerar, né, essa sensação de injustiça, esses pensamentos relacionados à injustiça, muitas vezes estão atrelados à emoção da raiva. A raiva vem, muitas vezes, quando a gente está sofrendo uma injustiça, né? A gente consegue ter essa percepção, né? Então, pessoas invejosas, muitas vezes, são pessoas irritadas, raivosas, né? Que estão sempre com aquele humor ácido, sarcástico, o tempo todo, né? Agora, quais outras emoções, né, estão relacionadas a essa questão de falta? Então, é a inveja, tá? A cobiça, os ciúmes e a admiração. Mas por quê? Porque eu admiro algo em alguém, pessoal, que possivelmente eu não tenha, ou eu gostaria de ter. Ué, então admirar é negativo? Né? Quando eu admiro alguém é negativo? Não, né? Mas está relacionada com esse componente dessa percepção de falta, que eu consigo olhar no outro, né? Vejo que aquilo está presente no outro, não está presente em mim. Eu também posso querer que aquilo esteja presente em mim, mas é algo que para mim é importante, é valoroso. Então eu vejo aquilo que alguém tem e eu, né, exprimo, né, eu sinto admiração, que é muito diferente de expressar admiração pelas pessoas. É um comportamento que é muito difícil para nós, né? É expressar, demonstrar, deixar claro a sua admiração pelas outras pessoas. Porque muitas vezes eu consigo admirar o outro, eu não quero destruir o que ele fez, eu não quero que ele tenha, eu consigo me alegrar daquilo que ele conquistou, mas eu não consigo dizer, porque dizer isso a ele me torna inferior, me traz essa percepção de falta. É pesado, né? O conteúdo de hoje é pesado. Mas a gente precisa entender, pessoal. Porque é uma emoção que ela faz parte de nós, humanos, da humanidade. Simplesmente sentir inveja não significa muita coisa. Sozinho, de forma isolada, só diz da nossa humanidade. Da gente entrar em contato com as faltas que a gente tem. Agora, o que eu faço quando eu sinto determinada emoção, quando eu sinto inveja, é que são elas, tá? Então, vamos lá. Então, qual que é a função? Né? Se ela é uma emoção que está presente em nós, seres humanos, ela tem a função do quê? Ela nos comunica o quê, a inveja? Ela nos comunica os nossos fracassos, os nossos limites, as nossas falhas. Ela é muito dura de ser aceita, de ser assumida. E por que ela está atrelada em alguns momentos? Por que eu trouxe essa emoção, né, de admiração? Porque a inveja, na maioria das vezes, está relacionada à admiração. Eu invejo algo, alguém que eu admiro, que tem algo, ou eu tenho a percepção de que ela recebe algo que eu não recebo. Eu olho aquilo com admiração, mas eu não sinto prazer. Eu não sinto felicidade pela conquista do outro. Eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto desprezo, eu sinto desgosto, eu sinto tristeza. E por quê? Porque aquela pessoa que eu admiro, ela é melhor do que eu. Ela conseguiu coisas que eu gostaria de ter e eu não tenho. Ah, Andréia, eu me espelho. Quando eu vejo alguém que tem alguma coisa que eu gostaria de ter e que eu falo, nossa, que legal, aquela pessoa tem aquilo que eu quero ter e eu vou atrás para ter, talvez a gente esteja falando de cobiça. Eu estou cobiçando algo que é de alguém, eu gostaria de ter aquilo e eu corro atrás. Eu vou, né, atrás dos meios para conquistar, para conseguir. A inveja não. As ações estão relacionadas não para ir atrás, não para conquistar, mas para que o outro não tenha. Porque se o outro não tiver, eu volto para o equilíbrio. Eu não tenho, mas ele também não. Eu não me vejo como inferior. Não estou me comparando, não estou olhando para aquilo que é do outro. Entende? Aqui na minha cabeça está passando assim, né? Um cri, 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 cri. É porque eu estou me colocando nesse contexto. Entende? Eu preciso
ouvir isso. Eu preciso me escutar aqui nesse momento, do mesmo jeito que eu estou conversando com vocês. O quanto que eu sinto inveja no meu dia a dia. O quanto que eu sinto inveja, às vezes, do meu companheiro, do meu parceiro. O quanto que eu sinto inveja, né, de pessoas próximas, de amigos, de familiares, de pessoas que eu conheço. Porque a inveja também, né, pessoal, está muito relacionada a essa comparação com alguém próximo, tá? Porque assim, eu não conheço alguém, né, que queira destruir ou sinta inveja de que alguém muito distante, que ela não conheça, que ela já ouviu falar na história da humanidade que tenha tido alguma coisa, né, tenho inveja dos feitos de tal fulano, que ela nunca ouviu falar, que ela não conhece, que ela não sabe da história. Aquilo está muito distante dela, da realidade dela, das possibilidades dela. Né? Eu posso abrir meu Instagram, eu posso abrir o YouTube, o TikTok, o Google, né? Eu posso fazer a minha pesquisa, ligar a televisão e começar a sentir inveja de determinada atriz, ator, jornalista, seja lá de quem for. Né? Porque ela está tendo algo que eu gostaria de ter e eu não tenho. Posso me comparar, posso me diminuir, posso ter uma autoestima, um autoconceito ao meu respeito péssimo, mas eu não vou ficar me debatendo aqui em casa, do outro lado, para que aquela pessoa não tenha, tentando destruir aquilo que ela tem. Veja, Andréia, mas tem gente que faz isso. Sim, tem gente que faz isso. E a gente tem visto muito isso nas redes. Cancelamento, haters, você entende? Críticas construtivas. A gente vê isso o tempo todo. Só que a gente não consegue nomear, identificar, dizer. E se a gente faz isso no outro. O outro é invejoso. O outro é que deseja as coisas que eu tenho. O outro me inveja. O meu fracasso é por conta da inveja do outro. Ah, eu acho que eu tô assim, passando por esse processo bem, porque eu tenho uma amiga, um vizinho, um tio, um primo que me inveja. Nossa, eu não posso falar nada que a pessoa morre de inveja. Muito mais comum a gente escutar isso do que a gente dizer, eu tô sofrendo, eu tô triste, eu tô desgostosa, eu tô com raiva, porque eu não quero que tal pessoa tenha aquilo. Eu não tô só com raiva porque eu não tenho. Eu tô com raiva porque eu não tenho e ela tem. Enquanto ela tiver, eu vou estar nesse lugar de menos-valia, daquele que não tem, daquele que é fracassado, daquele que não consegue. Faz sentido? Então por que é difícil, pessoal, né, aceitar, assumir a inveja? Né? Porque ela fala, ela diz sobre os nossos fracassos. Né? Ela escancara para nós os nossos fracassos, as nossas falhas, aquilo que a gente não tem, ou aquilo que a gente não conseguiu, que não alcançou. Tá? Agora, vamos pensar, será que mesmo as pessoas que conseguem as coisas, elas nunca falharam? Nunca erraram? Nunca fracassaram? Porque veja, só não fracassa quem não faz nada. Mas qual que é a percepção que eu tenho ao meu respeito, Andréia, se eu sou uma pessoa que não faço nada porque eu tenho medo de fracassar? Entre as nossas crenças, nosso autoconceito, nosso autovalor sobre nós. Ah, mas tem gente que não faz nada porque ele fica dependente de tal fulano, ela é sustentado, né, tem as coisas porque tem herança, porque tem herdeiro. Ok, isso é uma questão. Ele pode ser um acomodado, ele pode ser um folgado, ele pode ser o que ele for. Né? Mas o autoconceito que ele tem a respeito dele talvez seja igual ou diferente. Então, assim, não é uma coisa que define. Né? Então, assim, Andréia, então, se você está dizendo para mim que a inveja é uma emoção que tem a função de escancarar, abrir os nossos olhos, né? Fazer com que a gente mergulhe nos nossos fracassos, para que a gente quer ter essa emoção? Mas
Pessoal, se a gente não tiver consciência, tomada de consciência, de que a gente fez algo, de que a gente fracassou, e de que a gente tem falhas, e de que a gente talvez precise refazer a rota, e que talvez nunca a gente vai alcançar aquilo que a gente deseja, e que talvez o outro alcançou por X, Y e Z. Se eu não entrar em contato com isso, como eu posso fazer mudanças? Não existe mudança sem aceitação. E aceitação não é conformismo. Ah, tá, eu tô aceitando que eu não vou conseguir, tá bom. Tá, você pode até aceitar. Eu não vou conseguir porque essa métrica é alta, porque eu não quero pagar esse preço, porque eu não quero fazer isso, tem coisas mais valorosas pra mim, isso aqui que é importante pra mim. Aceito, não quero, vou aqui me sentir, sei lá, ruim, merda, diante do outro, de alguém, de alguma coisa. Ok. Se eu me comparar, talvez eu me sinta mesmo. Mas isso não diz, não fala do meu valor como um todo, do meu conceito pessoal. Você entende? A minha vida não se resume a estar o tempo todo, né, raivoso, zangado, né, desgostoso com as conquistas das pessoas. Né, querendo que aquelas pessoas não tenham, porque muitas vezes a pessoa não pode ter comportamentos destrutivos, mas ela fica ali o tempo todo, só focada no que o outro tem, né, na torcida, desejando que o outro caia, tropece, se arrebente, só para ele, ai que alívio, agora estamos iguais. Ou pelo menos, ai, agora eu não tenho mais essa sensação de que tem alguém na minha frente, melhor do que eu. Credo, Andréia, você tá com uma cara, com uma voz. É porque é essa sensação que a gente tem. Né, quando a gente fala dessa emoção, quando a gente fala do outro, né, a gente fala com essa entonação, uma entonação fria, agressiva, acusatória. Ela também nos informa, a inveja, dos nossos limites, dos nossos fracassos, dos nossos limites, de coisas que eu não faço bem, de habilidades que eu não tenho, de coisas que eu não conquistei, da admiração que eu não tenho do outro, mas o meu foco não está em mim. Meu foco está no outro. Eu não foco em melhorar. Eu não foco em desenvolver. Não é que eu estou só cobiçando. Eu observei, cobicei, desejei e vou fazer para mudar. Não. Eu olhei, observei e tive muita raiva. Muito desgosto. Eu me desregulo emocionalmente com a conquista do outro. Porque isso deixa escancarado quem de fato eu sou para essa pessoa que sente inveja, tá? O meu fracasso. Não é que ela observa, eu fracassei nisto, nesta área, neste setor. Eu falhei. E existem falhas, pessoal, fracassos, que talvez a gente vai precisar aceitar. Ou porque não haja tempo, não haja forma, não haja maneira da gente reconstruir, recompor, refazer. E pode ser num relacionamento, pode ser na relação com um amigo, um casamento, uma grande fortuna, uma carreira, em obter saúde. Muitas vezes a gente chega no limite e talvez não haja tempo. E talvez eu vá ter que aceitar que eu fracassei nesse quesito. Aceitar, não é se culpar, é aceitar. Então, pessoal, qual que é a conclusão que a gente já vai chegando aqui? Que todos nós já sentimos inveja. Quem de nós não olhou, né, para aquilo que é do outro e falou, nossa, queria muito ter aquilo. Mas como é que o outro conseguiu? Como é que ele tem? Nossa, queria ter um marido igual daquela ali. Você já viu? Olha, ela nem merece aquele marido que ela tem, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Você já viu como que ela faz com o marido dela? Você já viu o que ela fala? Nossa, ele é um anjo. Nossa, não sei como que ele aguenta. Você já se pegou fazendo isso? Falando isso? Pensando isso? Porque muitas vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Fulano tem aquela vida lá porque ele ganhou do pai dele, nunca fez nada, ganhou. O que você tem a ver com isso? E eu também. Então, todos nós já sentimos inveja. Uma vez, em algum momento, em menor ou maior intensidade. E isso é diferente de ser invejoso. O invejoso é aquela pessoa que funciona desta forma, rotineiramente, insistentemente,
tá? É constante, a inveja é uma constante na vida dessa pessoa. Ela tá o tempo todo nesse funcionamento, sabe? Nesse mecanismo aí de estar invejando, tá? O que é do outro. Vou levantar aqui algumas características de pessoas, né, que têm essa função, esse funcionamento invejoso, tá? Com maior frequência. Isso partindo de alguns autores, de alguns estudos. Então, quais são essas características? Você conhece alguém? Ou você já viu alguém? Ou você mesmo tem dificuldade de fazer elogios? Fazer elogios, dizer para o outro. Lembra quando a gente falou da admiração? Você tem essa dificuldade de fazer elogio? Né? Porque tem gente que fala assim, não, eu elogiei. Alguém contou alguma coisa que a pessoa conquistou, nossa, que legal, nossa, parabéns. Mas como? Quem te disse? Como que ele conseguiu? Nossa, que estranho, né? Ai, mas que legal que ele conseguiu, mas é estranho. Ou, mas eu sei porque que ele conseguiu, bem. Se eu soubesse porque que ele conseguiu. Né? Parece que tem um desdém. Parece que tem sabe? É assim, legal, mas assim, conseguiu porque é fácil. Qualquer um conseguiria. Não fez nenhum feito. Sabe? Ele diminui, sabe, a conquista dos outros. Então, assim, admirar nem sempre é fácil. Você precisa estar conectado com os seus valores. Saber de coisas que são importantes para você. Eu quero chegar nesse lugar, porque isso é valoroso. Eu não tenho, mas eu consigo admirar quem tenha. Está em falta isso em mim, mas eu posso construir. Isso me deixa triste, desesperançoso, desgostoso, infeliz. E muito menos faz com que eu deseje que o outro não tenha. Né? Eu vou partir para ações para que eu alcance ou não, para que eu vá chegando próximo desses valores que eu também tenho. Né? Agora, pessoas invejosas, né, elas têm essa dificuldade de fazer elogios. Elas não fazem. E quando elas fazem, né, elas fazem é dessa forma. Elas são hiper competitivas. Pessoas competitivas, pessoal, geralmente são pessoas invejosas. Vocês vão lembrar, né, quando eu falei de transtorno de personalidade narcisista, né, que uma das características do narcisista é ser altamente competitivo, altamente invejoso. E muita gente fala, mas por que o narcisista é invejoso? Por isso. Porque o narcisista, ele não se contenta, ele não se satisfaz de ter, de competir e ter, para ele ter uma boa autoestima. Ele não aceita que alguém tenha melhor do que ele. Mais, melhor. Ele precisa ter sempre o melhor. Ele precisa ser considerado uma pessoa especial, diferenciada. Tá? Agora, muitas vezes, né, a gente vê essa competitividade também bem camuflada. Né? Sabe aquelas pessoas que falam assim, ai, nossa, tô super preocupado, sabe, com tal fulano? Tá? É sutil. Sabe que, ai, eu tô super preocupado com tal fulano. Viu? E você? Né? O que aconteceu? Então, assim, viu? Tô preocupada com você, porque isso, nossa, olha, tô vendo aí que você tá bem, né? Que você tá feliz com isso aí, mas veja, isso não dura. Eu tenho uma paciente jovem, né? E ela tem uma regra. Ela acredita que sempre que acontece algo bom com ela, em sequência, em seguida, acontecerá algo ruim, né? E muitas vezes ela acredita que também, porque já aconteceu algo muito ruim, nossa, agora vai vir algo bom. Mas a crença dela está relacionada a um pensamento mágico, tá? É um pensamento mágico, entende? Neste caso, não. É assim, não vai se alegrando bem, né? Eu faço esse comentário, não se alegre muito. Se prepare. Veio coisa boa? Assim, viu? Ou então aproveite tudo que você puder, que isso aí vai acabar. Entende a diferença? É aquela pessoa que sente prazer em criticar. Mas sabe o que é prazer em criticar? Olhar para o outro e desdenhar, criticar, falar mal, comentar, fazer buchicho. Sabe aquelas pessoas que numa roda de amigos, o centro da conversa não são coisas. E coisas que eu digo, pessoal, não são coisas materiais.
tá? São situações, né? Ambiente, vivências, experiências de vida. Mas você viu fulano? Você viu fulano? Você viu o que aconteceu? Nossa, tal fulano. E parece uma coisa boa. Nossa, você viu que tal fulano conseguiu? Ai, que bom, que felicidade. Ela tá o tempo todo falando do outro, né? Falando do outro, elogiando, criticando, dizendo. A conversa gira em torno disso, do outro. A conversa gira em torno do outro. E a inveja, claro, está muito relacionada à baixa autoestima. Porque sim, pessoal, se eu acredito, né, que para eu ter alguma coisa o outro não pode ter, ou se eu batalhei e eu não tenho e é injusto que o outro tenha, isso vai me causar o quê? Né? Eu vou ter baixa tolerância, né? A frustração, a vida, as incertezas. Eu vou ficar mais deprimido, depressivo, porque eu olho para o meu cunhado, para o meu amigo. Eu não suporto ver que ele consegue, que ele tem. Eu vou estar sempre irritado e eu vou estar mais predisposto à abertura de quadros de adoecimento mental e com pior prognóstico. Tá? Tem esse adendo aí ainda. Existe um autor, né, dentro da terapia cognitiva que ele fala sobre inveja, né, e ele faz essa comparação entre inveja boa, ruim e tal, né, que é a inveja. Qual que é o gatilho, né, para que a gente possa sentir inveja? Então, a comparação social, a desvalorização, esse senso de injustiça, raiva, tá? O afastamento social, porque veja, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, pessoal, essa pessoa não tem amigos. Ela pode estar em todos os cantos. Inclusive, ela manipula, né, os ambientes. Ou para ela estar, né, ou para esse fracasso não ficar mais evidente. Né, ela está ali, rodeada, rodando. Mas amigos, porque as outras pessoas que convivem com ela estão sentindo o peso de conviver com uma pessoa assim. Né? Elas observam. Né? Sabe aquelas amizades que assim, você serve num momento, no outro você não serve? Né? Eu estou fazendo uma crítica construtiva. Né? E essas pessoas também, invejosas, elas ruminam muito. Elas passam o tempo todo ruminando. Isso não é justo, isso não é justo, não, imagina, isso não é certo, isso não foi certo, não deveria ser assim, não deveria ser comigo. Tá? Andréia, essa inveja, como é que tá pra você? Já conseguiu assumir aí pra você? Eu sou invejoso? Eu sinto inveja? Tá? Então, vamos lá, pessoal, né? Como é que a gente lida, então, com a emoção de inveja? André, eu quero aniquilar a inveja. Eu não quero sentir, eu não vou sentir. Eu quero ser uma pessoa bem, olha, hiper religiosa. Eu quero ser uma pessoa boa, né? Eu quero ganhar o reino, porque eu não quero sentir inveja. Porque a gente olha para a inveja, né? E pouco a gente fala dela. Pouco a gente assume a inveja. Então é muito difícil que a gente consiga entender essa diferença entre sentir inveja situacional, né, se deparar com nossos fracassos e ainda assim partir, né, para o trabalho, para fazer o que precisa ser feito. Tá? Então como é que eu faço para lidar com a emoção de inveja? E entender, pessoal, que ela é uma emoção. Emoções, elas são biológicas. Né? Elas são da espécie. Eu não tenho como eliminar a inveja da minha vida. Então é natural sentir inveja, posso continuar? Se você está o tempo todo funcionando de acordo com a inveja, talvez você precisa rever. Tá? E como é que a gente faz para a gente entender? A gente precisa se autoconhecer. Se autoconhecer. Me dá conta, gente. Preciso conhecer meus pontos fracos. Preciso conhecer meus pontos fortes. Eu preciso conhecer as minhas conquistas, reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu sinto inveja. Será que isso aqui é inveja, cobiça? Né? Será que essa admiração? O que será que isso aqui que eu estou sentindo? Então eu preciso me conhecer para que eu possa reconhecer. E se eu reconhecer, eu preciso assumir que eu estou sentindo. Faz parte da minha humanidade.
entende? Faz parte, eu tô me sentindo mal porque eu tô sentindo inveja. É verdade, eu sinto inveja, tá? Ela tá dizendo dos meus limites, dos meus fracassos, das limitações que eu tenho na vida, da minha imperfeição como ser humano, gente, né? Porque a conquista do outro expõe os meus fracassos. A conquista do outro expõe os nossos fracassos. E também aceitar que sim, o outro pode. Ele pode ter maior sucesso do que o meu, ser melhor do que eu, né? Ele pode. É um direito, uma conquista dele. Nós não estamos discutindo a forma, os meios. Não. Eu preciso aceitar. Seja lá de que forma o outro conquistou, eu posso aceitar. Tá, essa pessoa tem isso por isso. E acabou. E acabou. O que a gente não pode é se rotular. E por isso que a gente precisa de autoconhecimento. Né? Não é porque eu tenho um fracasso meu, uma dificuldade exposta, que eu sou o próprio fracasso. Que eu sou um fracassado. Que eu não tenho nenhum valor. E por que a inveja tem esse potencial altamente destrutivo? Porque a partir dessa crença que eu tenho, né, de que é injusto eu não ter e o outro ter, e que enquanto o outro tiver, eu não posso ser nada, eu destruo em nome da igualdade. Eu destruo em nome da justiça. Eu critico, eu humilho, eu tiro a oportunidade de alguém ter. Eu passo a perna. Não é justo, não é justo. Então, pessoal, né, cabe aqui a gente entender a diferença entre inveja e admiração. A inveja me causa dor, tristeza, desgosto, raiva, ódio, ira. Pode me levar a comportamentos altamente destrutivos. A admiração também fala de uma falta, de algo que eu não tenho, que eu gostaria de ter. Mas ela não me causa tristeza, dor e sofrimento. Eu me alegro porque o outro conseguiu conquistar aquilo. Eu me identifico, aquilo é valoroso para mim também, é por isso que eu admiro. Eu queria ter, eu queria ser, eu gostaria de poder ter, mas eu admiro. Eu não sofro porque o outro tem. Então a inveja é sempre negativa, diferente da admiração. E a gente inveja, pessoal, porque a gente tem necessidades, né, básicas, como humanos, de ter reconhecimento, estima, né? Obter reconhecimento, estima, admiração, né? Faz parte da construção da nossa autoestima, tá? Agora, quando isso passa de um ponto, tá? Que eu começo a querer, né? Que o outro não tenha isso, seja reconhecido, né? Eu começo a me comparar dessa forma, começa a despertar em mim essas emoções, tá? De injustiça, raiva aí. Agora, então, mais uma vez, o problema não é sentir inveja. É o que eu faço quando eu sinto inveja, né? O que eu faço depois que eu reconheci e aceitei? Isso fala mais sobre quem eu sou, sobre os meus valores, sobre o que é importante para mim, tá? E depois de tudo isso, né, um tema que é pesado, mas que a gente precisa acessar, né, falar mais sobre, se colocar nesse lugar, de muitas vezes. Será que aqui eu não estou sendo invejoso? Né? Na Bíblia a gente conhece muitas histórias, né, de inveja, de irmãos. Vocês já viram famílias onde os irmãos sentem inveja uns dos outros? Eles sentem inveja uns dos outros. Eles competem o tempo todo, porque o outro ter significa que eu não tenho. O outro teve por conta disso. Ou também não está sendo justo só o outro. Você entende? Não é só uma comparação ali, né? Porque a gente precisa fazer comparações para a gente ter um aspecto realista da situação. Mas nesse contexto não é assim que acontece. E agora? Agora que a gente já sabe o que é inveja, qual que é a função da inveja, a diferença entre inveja, cobiça, admiração, todos eles estão relacionados à falta. Como é que é para mim olhar no espelho e dizer, e eu? Sinto inveja? E eu?
Sou invejoso? Se sim, o que eu posso fazer com isso? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Façam perguntas, coloquem dúvidas. Eu gosto de responder, converso com vocês lá nas minhas redes sociais. Curta, compartilhe esse vídeo e distribua. Distribua para o maior número de pessoas possíveis. Manda para aquela pessoa, né, que pode se beneficiar. Veja o vídeo, reveja, entenda. Se coloque nessa posição de ter controle sobre a sua vida, de ter autogerenciamento. Eu tenho como agir, me aproximar daquilo que é valoroso para mim. Deixar de simplesmente sentir inveja e conquistar as coisas que eu quero. Ou aceitar aquilo que eu não tenho. Um grande beijo e até o próximo episódio.